Olá, seres de luz, pessoal, namastê, paz e luz para todos vocês. Espero que vocês estejam bem. Estamos aqui nessa jornada, já na reta final desse grande livro, Uma Vida com Propósitos, de Rick Warren. E nós estamos hoje no 35º dia. Gente, que emoção, hein? Que emoção, mas vamos aí com tudo no tema de hoje, porque eu acredito que hoje o tema vai tocar nas nossas feridas, em algo que a gente esconde, que a gente jogou para debaixo do tapete e muitas vezes a gente não assume, né? Porque ninguém quer falar de fraqueza, ninguém quer falar do nosso lado escuro. E muitas vezes a gente não aceita isso. E hoje, lindamente, o capítulo ele vem nos ensinar sobre realmente acolher as nossas fraquezas e a gente se permitir olhar para isso e jogar luz lá dentro, né? Eu acredito que a palavra de hoje ela veio para jogar luz mesmo para as nossas sombras e a gente entender que tá tudo bem, tá tudo bem. Então, o tema de hoje é o poder de Deus na fraqueza. Olha que segundo Coríntios, no capítulo 12, fala: eu estou com você. Isso é tudo que você precisa. Eu estou com você e isso é tudo que você precisa. No segundo Coríntios, né, capítulo 12, versículo 9. Olha que interessante, gente. Quando a gente já entra, né, nesse capítulo, eu estou com você e isso é tudo que você precisa, já dá até um carinho, né? E dentro da gente, né? Sabendo que a gente não tá aqui sozinha e que a gente tá com ele, que ele tá em mim, ele está dentro de mim. E é isso o que a gente precisa. Quando a gente entender que Deus não é um homem, um ser ou algo, né? Ele simplesmente está dentro de mim, ele é meu pai, né? Ele tá dentro do meu DNA. E quando a gente percebe e sente isso, fica tudo mais fácil da gente aceitar as coisas aqui que acontecem nesse mundo externo, porque a gente não vai poder parar nada, né? As coisas que estão acontecendo aqui no mundo externo vão estar sempre acontecendo. A gente tem o controle do que está acontecendo dentro de nós. Agora aqui fora não tá nas nossas mãos. Mas se a gente confia, se a gente sabe que Ele faz parte de mim, que Ele está guiando a minha vida e Ele tem um plano para mim, eu vou conseguir me controlar aqui dentro. Então, se tiver tudo que está acontecendo aí no mundo, você não está sabendo como lidar, aprenda a lidar com o que você sente dentro de você diante de tudo isso. E fica tudo mais fácil. Olha que interessante aqui. Deus realmente gosta de usar pessoas fracas. Todo mundo tem fraquezas. Na verdade, você tem uma coleção de defeitos e imperfeições físicas, emocionais, intelectuais e espirituais. Você também pode viver situações incontroláveis que o enfraquecem, como obstáculos financeiros e de relacionamentos. O mais importante é que o que você faz com isso. Normalmente, negamos nossas fraquezas. As defendemos, damos desculpas e escondemos, e tornamos a senti-las. Isso impede que Deus as use da forma que deseja. Deus tem uma perspectiva diferente de sua fraqueza. Gente, quando a gente começa a entender que Deus gosta das nossas fraquezas, a gente começa a se sentir forte. Faz sentido para vocês? Sabe por quê? Porque assim, e você vê que aqui no livro ele fala, né, dos obstáculos financeiros e relacionamentos. Porque eu acredito que esses dois pontos é um dos pontos que mais tocam as pessoas, né? A gente se relacionar, a falta do dinheiro. E quando a gente começa a entender que essas fraquezas fazem parte da nossa vida, mas tem algo muito maior cuidando dessas áreas da nossa vida, não só das duas, né? Vamos colocar lá a mandala da vida, mas em todas as áreas fica muito mais fácil a gente seguir com coragem, com confiança, a crescer espiritualmente, amadurecer espiritualmente, como fala aqui no livro. Então fica muito mais fácil. E assim, uma das coisas que eu olho é que realmente como a gente se vitimiza, como muitas vezes a gente quer tudo perfeito,
como a gente reclama demais. E se a gente olha para dentro e entende o porquê que a gente faz isso, a gente tenta. Vamos entrar mais profundo, ó. Autoconhecimento aqui, gente. Autoconhecimento puro aqui. Quando a gente começa a entender o porquê que a gente tem esses tipos de atitudes, a gente começa a entender as nossas fraquezas. O porquê que a gente caiu naquilo, o porquê que a gente falou aquilo, o porquê que a gente fez isso. Pode prestar atenção, porque olha aqui que ele fala. Aqui ele diz: os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Então, ele muitas vezes age de forma diametralmente oposta ao que esperamos. Imaginamos que Deus quer usar somente nossos pontos fortes, mas ele também quer usar nossas fraquezas para a sua glória. Olha isso, gente. Olha aqui. Se fosse só olhar para os nossos pontos fortes, ia ser tudo muito mais fácil e tudo mais lindo, né? Mas a gente tem as nossas fraquezas. E eu acredito que quando a gente começa a olhar para elas e pontuar mesmo e saber que a gente é assim, a gente começa um movimento interno dentro de nós, porque a gente começa a se aceitar do jeito que a gente é. Teve muitos momentos da minha vida que eu era muito estressada, né? Muitas coisas aconteciam e eu ficava muito estressada. Eu falava, nossa, por que isso aconteceu? Não acredito que isso aconteceu. Nossa, e agora? Sabe? Eu reclamava muito. E eu entrava muito naquilo da falta, né? Como se faltasse sempre alguma coisa. Ah, eu preciso disso, né? Eu acredito que eu já até comentei aqui com vocês. E aí o que eu fiz? Eu fiz exatamente o que agora ele conta aqui no livro. Olha o que ele fala. Admita suas fraquezas, confesse suas imperfeições, pare de fingir que é perfeito e seja honesto sobre si mesmo. Em vez de viver dando desculpas e se recusando a aceitar, identifique sem pressa suas fraquezas pessoais. Você pode até fazer uma lista delas. Foi exatamente isso que eu fiz. Eu comecei a listar tudo que no meu dia, tudo que eu estava fazendo que eu me sentia mal, sabe? Ou eu me sentia mal, ou eu fazia mal para alguém, ou eu sentia que a minha energia caía, ou alguma coisa. Eu anotava tudo, porque eu não sou perfeita. E vocês que estão aqui também não são. Mas quando a gente entende que identificando as nossas fraquezas e admitindo que elas fazem parte da gente, fica muito mais o nosso processo de cura, muito mais o nosso processo de autoconhecimento, muito mais fácil o nosso processo de se conhecer mesmo. Eu lembro que todos os exercícios que eu fazia de autoconhecimento, hoje eu guio vocês, né, nessa jornada, eu sempre falo, gente, com muita sinceridade, é você e você. Eu tô aqui só te guiando nesse processo, mas seja sincera com você. Se você sente inveja, ciúmes, raiva, ou se você sente que sabe que falta alguma coisa na tua vida, tá tudo bem. Tá tudo bem sentir isso. A gente só precisa aprender a mudar. Lembra o desaprender? É isso que a gente precisa. E olha aqui que ele fala, regozije-se na sua fraqueza. O que é o regozije? É sinta alegria. Sentir felicidade na sua fraqueza. Olha que desafio, gente. Como eu vou sentir alegria em algo que eu sou fraca? Olha o que ele fala aqui. Paulo disse, portanto, eu me sinto muito feliz em me gabar das minhas fraquezas, para que assim a proteção do poder de Cristo esteja comigo. Eu me alegro também com as fraquezas, pelas quais passo por causa de Cristo. Em princípio, isso não faz nenhum sentido. Queremos ser libertos de nossas fraquezas e não nos regozijarmos nelas. Mas o regozijo é uma manifestação da fé, da bondade de Deus. É como se ele dissesse, Deus, eu sei que você me ama e sabe o que é melhor para mim. Paulo nos dá várias razões para ficarmos felizes com a fraqueza que nasceram conosco.
Primeiro, elas nos fazem depender de Deus, falando a respeito da própria fraqueza, que Deus se recusou a eliminar. Paulo disse: já que eu sei que tudo é para o bem de Cristo, sinto-me bem feliz com o espinho e com os insultos, as durezas, as perseguições e as dificuldades, porque quando estou fraco, então sou forte. Quanto menos tenho, mais dependo dele. Sempre que se sentir fraco, Deus estará relembrando de que você depende dele. Eu não sei, gente, se vocês já ouviram essa frase, mas tem uma frase que eu gosto muito, né? Que ela fala assim, ai, como é que agora ela fugiu de mim? Mas ela fala sobre quando a gente fica... Eu não sei exatamente a frase, eu vou tentar lembrar depois, se eu lembrar no meio aqui da nossa conversa eu falo, mas é como se fosse assim, a gente, quanto mais coisas acontecem, né, desafios acontecem na nossa vida, mais a gente fica forte. Você já ouviu mais ou menos isso? Ah, você precisa desse momento para te fortalecer, você precisa sofrer para aprender, ou você precisa passar por tudo isso, porque senão a sua vida não vai mudar. Vocês já ouviram falar isso? Então é como se Deus escolhe, já tem uma frase aqui, ó, Deus escolhe os guerreiros para batalhas que eles podem enfrentar, algo desse tipo. Mas é exatamente sobre isso. Por quê? Mas por que isso acontece? Por que cutucar lá na ferida? Por que fazer eu sofrer? Por quê? Será que não tem um grande ensinamento por detrás de tudo isso? E nos meus atendimentos que eu faço, meninas, da mentoria, do Atma, que agora antes eu atendia o Theta Healing, agora eu não atendo mais, eu só fecho na própria mentoria mesmo. E lá eu faço perguntas desse tipo, né, para as meninas. Eu pergunto: o que você aprendeu, né, com essa história? E depois de todo o processo, depois de toda a reprogramação que a gente faz de crenças, depois de todo o conhecimento que a gente vem trazendo durante a nossa sessão, no final elas entendem o grande aprendizado. Porque apesar da gente passar por tanto sofrimento, por tanta dor, quando a gente enche o nosso coração com a palavra, com o espírito, com a fé, com a confiança, a gente começa a entender que não foi para sofrer, porque ninguém veio aqui para sofrer. Você veio aqui para sofrer? Eu não vim aqui para sofrer. Ninguém veio aqui para sofrer. A gente veio aqui para evoluir, para amadurecer espiritualmente. E se a gente não entende que nós estamos de passagem aqui, é uma passagem. É como se a gente pegou esse corpo emprestado para poder vivenciar, experimentar tudo o que está acontecendo aqui nesse mundo. Então, vamos fazer o quê? Fazer com que a nossa alma evolua. Para que a gente consiga seguir em frente. E, gente, é incrível, né? Porque cada dia que passou aqui desses 40 dias, quanto mais eu recebi a mensagem e eu traduzia aqui para vocês, parece que eu me sinto muito calma, muito em paz com o meu coração. É como se eu entendesse que eu não tô com pressa, sabe? Eu tô fazendo as coisas com mais calma. Eu não sei vocês. E olha que eu adoro a meditação. Eu gosto, né, da meditação, do yoga, né? Vocês que me acompanham sabem que eu sempre trago tudo isso de ferramentas para o meu autoconhecimento. Mas agora, entendendo de uma outra forma, eu uso essas ferramentas e parece que elas estão fazendo um efeito muito mais forte, muito mais poderoso. Isso eu não sei em vocês, mas meninas que me acompanham, meninas do estúdio, depois compartilha comigo se isso também, você sente isso. Porque assim, quando a gente entrega realmente a esse conhecimento, a gente vai acalmando mesmo o nosso coração. A gente vai fazendo as coisas com mais calma. E tudo bem que vem várias ideias, né? Que a gente quer fazer várias coisas, mas a gente não perdeu tempo, não tá perdendo tempo. A gente vai no tempo que é para ser. E aqui, olha que interessante que ele fala: partilhe suas fraquezas de forma sincera. O ministério começa com a vulnerabilidade. Quando mais você abaixa a guarda, tira a máscara e conta suas lutas, mais Deus poderá usá-lo para servir aos outros. Paulo foi um exemplo de vulnerabilidade em todas as suas cartas. Ele contava abertamente suas falhas, seus sentimentos,
suas frustrações, seus medos. E lógico que a vulnerabilidade é arriscada. Pode ser assustador baixar as defesas e abrir a vida aos outros. Quando você expõe seus fracassos, sentimentos, frustrações e temores, você arrisca ser rejeitado, mas os benefícios valem o risco. A vulnerabilidade liberta emocionalmente. Quando nos abrimos, aliviamos a tensão e dissipamos nossos medos, o que é o primeiro passo para a libertação. Gente, olha isso. Olha que perfeição. Olha que perfeição que Paulo nos ensina sobre a vulnerabilidade. E quanto mais eu entendo que eu preciso partilhar não é a fraqueza, né, mas essa vulnerabilidade mesmo, né, de falhas, de sentimentos, dos medos. Você pode perceber que todo o áudio que eu compartilho aqui com vocês e eu leio aqui e aprendo algo, o que eu trago? Uma experiência da minha vida que não foi tão boa assim, e eu vou com meu coração contando o que aconteceu, mas ela não foi boa naquele momento, mas hoje eu entendo. Hoje eu consigo olhar para essas histórias que eu conto para vocês com muito carinho na minha vida, porque eu precisava disso para poder passar por essa etapa e evoluir espiritualmente, amadurecer espiritualmente, né? Então, assim, eu não tenho mais aquilo, né, de medo de contar o que aconteceu comigo, as dores que eu já tive, né, as partes minhas aí, que hoje eu consegui acolher elas e trazer elas para minha vida, né, honrando tudo que passou. E é exatamente isso que nós precisamos fazer. É partilhar as nossas fraquezas, mas entendendo que sempre tem alguém cuidando da gente, cuidando dessa parte nossa. Porque eu sei, gente, quando lá nas sessões de terapia, quando a gente abre, né, e fala sobre as nossas dores, de sentir raiva por pai, mãe, né, de ter essa raiva, né, muitas vezes estagnada dentro da gente, e a gente se culpa por isso, porque foram eles que me deram a vida, né? Mas a gente sabe, não quero sentir raiva, mas aí depois eu preciso soltar isso de mim, porque quando a gente solta, a gente abre espaço para voltar a amar. Olha isso, uma coisa linkando a outra. E aqui, por último, ele fala sobre exatamente glorificar a sua fraqueza. Paulo disse: de uma experiência assim vale a pena glorificar-se, porém não vou fazê-lo. Vou apenas gloriar-me de quão fraco sou e quão grandioso é Deus para usar uma fraqueza dessas para a sua glória. Em vez de pousar como um ícone de invencibilidade e autoconfiança, veja a si mesmo como um troféu de graça de Deus. Quando Satanás apontar as fraquezas que você tem, concorde com ele e enche o coração de louvores a Jesus, que compreende todas as nossas fraquezas, e ao Espírito Santo, que nos ajuda em nossa fraqueza. Algumas vezes, entretanto, Deus transforma um ponto forte em fraqueza, a fim de nos usar ainda mais. Jacó foi um manipulador, passou a vida conspirando e então fugindo das consequências. Certa noite, ele lutou com Deus e disse: eu não o deixarei ir enquanto não me abençoar. Deus disse: tudo bem, mas então lhe deslocou a coxa do quadril. O que tudo isso significa? Deus tocou a força de Jacó. O músculo da coxa é o mais forte do corpo humano e a transformou em fraqueza. Daquele dia em diante, Jacó passou a mancar, para que jamais voltasse a fugir. Isso forçou a depender de Deus, quer desejasse, quer não. Se você quer que Deus o abençoe e use de forma poderosa, deve estar disposto a mancar pelo resto da vida, pois Deus usa pessoas fracas. Aqui ele pontuou, né, essa enfermidade física. Mas qual que é a mensagem que ele quer dizer? É como se a gente tivesse a necessidade de estar sempre com ele. Por quê? Porque ele está dentro de nós. Se a gente não sentir, não ter essa fé, esse confiar em algo maior,
É como se você estivesse se deixando também de lado. E ter esse entendimento, gente, linkando aqui o autoconhecimento, né, e tudo que o livro trouxe, faz a gente perceber que realmente, né, a gente precisa muito ir para dentro. A gente precisa muito aceitar quem nós somos, a nossa história, o que passou, porque não vai mudar nada. Mas a gente pode mudar a partir de hoje a esse novo movimento, a despertar, a expandir a nossa consciência e viver aqui cheia do Espírito, cheia da palavra, cheia de ensinamentos e sabedoria que a gente está aprendendo aqui durante esses dias. Ai, amém, gente, que delícia, muito gostoso, né? Muito gostoso, é muito bom. Olha isso aqui na reflexão. Deus opera melhor quando admito minhas fraquezas. Exatamente, exatamente. E que a gente siga aqui firmes e fortes, porque nós não somos perfeitos, né? Como diz aqui, e vamos ser fracos muitas vezes, mas vamos seguir aqui confiante que nós não estamos sozinhos. Amém? Gratidão, pessoal, por esse dia tão maravilhoso. A gente vai entrar aí no 5º propósito, no nosso 36º dia amanhã. Tô muito feliz e amanhã eu volto. Um beijo de luz. Namastê.